Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Queridos, estamos dando prosseguimento aqui ao nosso projeto de gravações de vídeos acerca do livro do Apocalipse. E hoje estaremos lendo o capítulo de número 9 e fazendo algumas considerações acerca deste capítulo. Antes eu peço a sua inscrição no canal. Não deixe de se inscrever. Ao se inscrever, ative os sinos da notificação, dê o like, que é aquele joinha, aquele gostei, e ao fazer isso, também procure comentar no vídeo, dê a sua opinião aqui, é muito importante, tá bom? Desde que ela seja uma opinião respeitosa, desde que ela seja uma opinião que vá edificar e que vá colaborar com o nosso conhecimento. Eu aceito aqui você dar uma opinião que venha trazer muita luz assim sobre o texto que estamos estudando. Isso aí eu vou glorificar a Deus, ok? Agora, opiniões sem ética, com falta de educação, com arrogância, ignorância, ou seja, coisas desse gênero, nós não tomaremos como bem-vindas aqui, tá bom? Até por causa da natureza deste canal. E compartilhe os vídeos aqui do canal, todos eles. Tem 400 e poucos vídeos aí e muitos shorts também. Você pode compartilhá-los com quem você desejar, em nome de Jesus. Bom, leiamos o capítulo de número 9 do livro do Apocalipse, que diz assim, a quinta trombeta, versículo 1 do capítulo 9 em diante. Vamos ler todo o capítulo e fazer considerações. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Lembra que nós estudamos isso lá no capítulo 7, os que foram assinalados por Deus lá, para poderem ser protegidos. Então, eles aqui estão sendo protegidos. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Vamos lá, versículo 4 de novo. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião que fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, tinham cabelos como de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebraico o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Sexta trombeta, versículo 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão,
e os que sobre eles cavalgaram tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não têm poder de ver, nem de ouvir e nem de andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de suas ladroices. E assim termina o capítulo de número 9, contendo a abertura, o tocar da 6ª trombeta e da 5ª trombeta. Tinham sido tocados no capítulo 8 4 trombetas. Aqui a 5ª trombeta é tocada e a 6ª trombeta é tocada. Bem, sintetizando este vídeo, sintetizando o ensino deste capítulo do Apocalipse, o que nós podemos depreender aqui, queridos, é que esse capítulo ele está falando exatamente de uma invasão de demônios, de seres demoníacos. Nós que estudamos a Bíblia e você que crê nas Escrituras Sagradas, é sabido que existem forças do bem e forças do mal atuando no cenário humano há muitos e muitos anos já. Desde que o homem foi posto na terra, nós já vemos ali a presença de Deus, né, dando até a entender que Deus ele tinha uma comunhão muito ampla com o homem, a ponto da Bíblia dizer que Deus foi até o jardim do Éden para se encontrar com o homem, e o homem estava escondido devido ao seu pecado, porque o homem teve um contato também com uma força espiritual do mal, representada na serpente. E ali o homem e a sua mulher, Eva, Adão, né, e a sua mulher Eva, eles foram seduzidos, enganados por uma serpente, que na verdade não era uma serpente em si, era uma força maligna, da qual eles sucumbiram, eles foram submetidos à tentação da força maligna de um demônio ou de algo que apareceu para eles ali, ou literalizando, né? Alguns dizem que a serpente foi possuída e ali tentou a mulher e a mulher cedeu, mas ali vemos que desde o início que o homem é homem, a humanidade ela tem contato com seres do bem e seres do mal. E o que o capítulo 9 do Apocalipse, a abertura da 5ª e da 6ª trombeta estão nos contando é exatamente isso. Todos esses detalhes, né, que fala do poço do abismo, porque havia uma concepção na antiguidade de que o Sheol, né, a parte do tormento do Sheol, isso foi desenvolvido inclusive no período interbíblico, né, porque no período lá do Antigo Testamento, essa desenvoltura teológica e escatológica, né, da escatologia inaugurada, como nós chamamos, ela não tinha sido ainda desenvolvida. A concepção do Sheol era que era um lugar de silêncio, um lugar onde havia os mortos como se fossem sombras, e não havia nenhum tipo de fogo e nada disso. Com o passar do tempo, essa escatologia do Sheol ela foi se desenvolvendo, ela foi tomando contornos, e Jesus endossa isso quando ele conta na parábola lá do rico e Lázaro que havia fogo onde o rico estava. O rico inconverso, não é porque ele era rico porque ele estava lá, ele dizia que estava atormentado nas chamas. Esse conceito ele foi muito formatado no período interbíblico. Então aqui nós vemos que havia um poço do abismo. Esse poço do abismo, né, conforme está dizendo, e abriu o poço do abismo, versículo 2, e diz que desse poço do abismo aí subiram como uma nuvem de gafanhotos sobre a terra, seres que nós vemos nitidamente que esses seres não são seres humanos e nem tampouco são seres comuns. Eles são seres que, quando a Bíblia fala que tinham cabelos de mulher, caudas como de escorpião, tinham uma aparência de rosto de homem,
e uma série de requisitos mostra a forma exótica desses seres para demonstrar para nós que esses seres eram seres sobrenaturais do mal, porque eles subiram do poço do abismo, que era o que se acreditava ser o lugar mais fundo do Sheol, aonde os seres espirituais da maldade, eles eram postos e eram trancafiados ali. Então diz que eles não tiveram permissão durante 5 meses para matar os homens. Ou seja, alguns literalizam isto, dizem que isso é literal, dizem que isso aí, a morte vai ficar 5 meses presa, ninguém vai morrer, vai ter gente que vai se jogar do prédio e não vai morrer, né? Mas nós temos que entender que esses 5 anos, esses 5 meses, melhor, eles são 5 meses em que os homens terão uma agonia tão grande, que essa agonia, ela será pior do que a própria morte. Os homens vão querer almejar a morte. Tem momentos que nós sofremos tanto, o ser humano. Quando digo nós, eu estou me englobando com a raça humana. Há momentos que a raça humana sofre tanto, pessoas sofrem tanto, que elas dizem que a morte seria para elas melhor do que continuar vivendo da maneira como elas estão vivendo. E isso vai acontecer nessa primeira invasão de demônios. Queridos, eu gostaria de falar uma coisa, especulativa, é claro, mas veja que os seres humanos, eles estão se preparando para uma invasão. Eu vejo muito filme, né, de ficção científica, eu confesso isso aqui. Muitos filmes de ficção científica eu assisto. E o que eu estou vendo de filmes de invasão, séries falando de invasões alienígenas, e são os alienígenas normalmente, não são alienígenas que vêm para somar. Preste atenção nesse detalhe. Todo filme de invasão alienígena não são alienígenas que vêm para trazer, por exemplo, a cura do câncer, para trazer a cura da AIDS, a cura das doenças, a cura dos malefícios geopolíticos, das guerras, por exemplo. Não, são sempre seres do mal que vêm para tentar dominar a Terra e matar seres humanos. E em muitas séries e filmes de invasões alienígenas, esses seres alienígenas, eles matam muitas pessoas da Terra. Inclusive eu vi um filme, que o nome do filme, se não me falha a memória, é Um Minuto de Silêncio, alguma coisa assim. Não podia falar, que os alienígenas, se falasse um ai, bem baixinho, eles iam ouvir que eles tinham um sistema de audição aguçadíssimos e eles alcançavam e matavam as pessoas. Então, veja que o mundo, ele está se preparando para uma invasão. Realmente essa invasão vai acontecer. É o que literalmente está sendo revelado aqui na 5ª trombeta e na 6ª trombeta. Vai haver uma invasão de demônios tal qual nunca houve na face da terra, a ponto dos homens procurarem até morrer e não encontrarem a morte. Vai haver uma invasão de seres espirituais da maldade. Isso tudo porque Deus está permitindo, porque você pode ver que o 5º anjo toca a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela que cai do céu à terra, muita gente, pela expressão que ela cai do céu, muita gente pensa que é um ser maligno, um ser do mal, um ser que foi banido da presença de Deus. Mas veja que, por outro lado, esse ser tem uma autoridade, que foi dada a ele uma chave para ele abrir o poço do abismo. Então aí alguns eruditos se dividem. Dizem que esse ser, essa estrela, que é um dos nomes dados aos anjos na Bíblia, essa estrela, ela não pode ser uma estrela que represente um demônio, algo, um ser caído, mas ela dá a ela uma conotação de autoridade por ela receber a chave do poço do abismo e abri-lo. Em outras palavras, ela abre o poço do abismo e esses demônios saem, dando a entender que essa estrela que vem, que cai aqui, se cair aqui, ele pode significar simplesmente que ele desce, né, do plano celestial até o plano terrestre, e ele vem para a terra, porque todos esses flagelos da 5ª e da 6ª trombeta, eles vão ser implementados e vão acontecer no cenário terrestre, no cenário nosso, no cenário humano, tá? Então, fica aí essa incerteza dos eruditos. Uns dizem que aqui é um demônio, esse anjo que cai, que abre
o abismo e que tem a chave, outros já dizem que é um ser, um anjo de luz, um anjo de Deus, um anjo que não é um anjo caído, mas é um anjo do bem que tem uma autoridade para abrir da parte de Deus a chave e tem nas mãos a chave para abrir o poço do abismo. Não é a chave da morte do inferno, que é esse, só quem tem essa chave é Jesus, ok? Nenhum ser celestial tem a chave da morte do inferno, a não ser Jesus Cristo. Então, queridos, fica aí, né, essa divisão no mundo acadêmico e no mundo erudítico acerca desse anjo que cai, né, e que abre lá o poço do abismo. E aí aparece toda uma linguagem, né, que diz que saiu fumaça como de uma fornalha do poço, o sol se escureceu, o ar também ficou pesado, e tudo são linguagens simbólicas para demonstrar que vai haver um efeito cósmico no cenário humano, ou seja, o cenário humano ele vai ser tomado por um poder cósmico, que esse poder cósmico terá poder de afetar até mesmo o nosso dia a dia, que todos nós dia a dia precisamos do sol, mesmo que ele não apareça, mas ele está presente lá, né? Ele está brilhando, mesmo acima quando está nublado o tempo, e precisamos do ar. Então o nosso cenário vai ser alterado, pessoas vão morrer, pessoas serão tocadas, danificadas por esses demônios. E há uma segunda invasão que é retratada na sexta trombeta, que diz que o anjo tocou, a sexta trombeta, o anjo tocou a sexta trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então aqui há uma segunda invasão. João, inclusive, vê até o número dos invasores. No versículo de número 16, João diz: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouviu o número deles. Para dar uma dimensão, na época do Império Romano, não havia esse número de pessoas ali. 200 milhões é um número para os moldes bíblicos da época que foi escrito o livro do Apocalipse, é um número estratosférico, um número para mostrar que, ainda que não seja 200 milhões ou seja 200 milhões literais, mas na minha opinião não são 200 milhões literais, mas para mostrar a vastidão da invasão demoníaca que vai ocorrer na Terra. Então, quando eu falei aí dos alienígenas que não vêm para trazer paz, luz, essas coisas, é porque o homem já está sentindo que alguma coisa vai invadir o planeta Terra. E eu vejo, muito além de filmes, eu vejo muitos documentários de ufólogos e muitos documentários também de cientistas que não são ufólogos, porque a gente tem que ter um discernimento de quem é ufólogo e ufólatra. O ufólatra é aquele que vê um sinalzinho no céu, alguma coisa ele já está adorando. E, inclusive, tem até uma religião que ela adora seres alienígenas, sabia disso? Tem uma religião aí que adora, uma ou umas, né? Porque pode ser que tenha surgido outras, né? Então, queridos, diz que esses anjos, esses demônios, soltam os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O Eufrates é um rio muito conhecido na Bíblia, muito famoso também na Bíblia, né? Que ele estava ali na região da Mesopotâmia, está ainda por ali, para aquelas regiões, né? E é um rio que há muita mística profética, inclusive, em cima desse rio, né? Diz que esse rio aí vai ser o sinal, inclusive, das profecias se cumprindo, vai ser o sinal, inclusive, de que algo vai ocorrer na Terra, e por isso esse rio ele é mencionado aqui, porque ele está muito arraigado dentro do cenário teológico da Bíblia, o rio Eufrates. Inclusive é um dos rios, dos 4 rios que são citados no Gênesis, que corriam lá pelo Jardim do Éden. Diz que era o Pison, o Guion, o rio Nilo e o rio Eufrates. Então esses 4 rios eles são citados lá. O Nilo e o Eufrates, o rio Nilo e o rio Eufrates continuam existindo. Agora o Pison e o Guion, muitos geólogos eles procuram esses rios, mas não tem uma certeza exata,
de onde eles ficam. É claro que houve o dilúvio, e com o dilúvio houve uma mudança vamos dizer assim, no território da Terra, né? Tem uma outra palavra mais cabível aí, ou seja, na área geológica da Terra, né? A geologia da Terra ela mudou com o dilúvio. Então isso também pode ser que tenha havido aí um desvio de curso desses rios Pison e Gion e Guion, né? E isso é bem cabível dentro das explicações de alguns eruditos. Então, queridos, diz que também uma coisa muito interessante, ainda da quinta trombeta, voltando um pouquinho, diz que tinham sobre si esses demônios, né, que tinham cabelo de mulher, couraça de ferro, rosto de homem, cauda de escorpião, dentes de leão, né? Diz que eles tinham um rei chamado, que era o anjo, o anjo do abismo, que em hebraico seu nome é Abaddon, em grego Apollyon. Essa palavra Apollyon no grego e Abaddon no hebraico, essas palavras têm o mesmo significado, quer dizer destruição. Então vejam que vem a destruição quando a quinta trombeta é aberta, é tocada, quando a sexta trombeta é tocada também. Esses anjos vêm com milhões, 200 milhões. Olha, o Brasil hoje tem cerca de 200 e alguma coisa de milhões, para vocês verem que naquela época de João, em que o Império Romano, alguns calculam que o Império Romano naquela época tinha cerca de 2 milhões de habitantes. Então ali você vê a grandiosidade, a magnitude intensa, extensa desses demônios, meus irmãos. Aconteceu um negocinho aqui, a gente está falando aqui de coisas espirituais, né? A câmera caiu aqui do pedestal, mas a gente vai terminar esse vídeo, em nome de Jesus. Perdoe-me, mas eu já gravei 21 minutos, eu não vou parar o que eu gravei. Então, meus amados, veja que ainda há um ato de misericórdia de Deus, que estas pragas, versículo 20, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem aos demônios. Ou seja, Deus ainda esperava um arrependimento dos homens. Deus esperava que os homens mudassem de postura mediante a essa invasão demoníaca, duas invasões demoníacas que trazem coisas terríveis sobre a terra. Deus ainda esperava uma mudança da parte desses homens. Mas eles não se arrependeram, conforme o versículo 21 e último do capítulo. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, que vem da palavra grega farmakeia, que esta palavra farmakeia, ela dá a entender, ela tem conotação com a palavra farmácia, farmacêutico, e geralmente descrevia o uso da medicina, das drogas ou dos feitiços. Tá bom? Mais tarde, essa palavra ela passou também a ter uma conotação de envenenamento. Ou seja, os homens não se arrependeram dos seus envenenamentos espirituais, intelectuais, morais, éticos e físicos e por aí vai. E os homens permaneceram sem se compadecer de si próprios, porque eles mesmos que estavam sofrendo e necessitariam de mudança, porque arrependimento quer dizer mudança, mas eles não se arrependeram das suas prostituições, dos seus homicídios, das suas feitiçarias, como já falei, a palavra farmaqueia, nem da sua prostituição, nem das suas roubadices, que aqui na Bíblia usa um termo, tem desuso, né? Ladroices. Quer dizer, os homens não se arrependeram do seu estado de serem prejudiciais ao seu próximo, porque quando você rouba, você está sendo prejudicial ao seu próximo. Queridos, é isto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpe mais uma vez aí a queda da câmera. Estava aqui no pedestal aqui, mas caiu. É porque a gente sabe que estamos tratando aqui de temas bíblicos e de temas que envolvem, literalmente falando, ainda mais esse capítulo que eu li, que é o capítulo de número 9, mas o poder de Deus está aqui comigo. O sangue de Jesus Cristo tem todo o poder para eliminar toda a força maligna e contrária contra nós e contra as coisas de Deus e contra tudo quanto Deus quer que você venha tomar conhecimento. O poder do nome de Jesus Cristo eu invoco para dizer que somos mais
do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Espero que você tenha gostado. No próximo capítulo, no próximo livro, né? No próximo livro do Apocalipse, nós vamos ler o capítulo 10, que é o livrinho, né, que aparece para João, e nós vamos estudar um pouco desse livro do Apocalipse no seu capítulo 10. Espero você então no próximo vídeo, querendo Deus, que a Shalom do Todo-Poderoso Deus envolva sua mente, seu coração, sua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Shalom.